Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um aplicativo que é particularmente útil para os geólogos ou para os outros profissionais que vão estar trabalhando com geologia, mas na verdade ele vai ser útil para qualquer pessoa que precise fazer uma descrição petrográfica de uma rocha ígnea, seja ela vulcânica ou seja ela plutônica. Em campo é muito útil para a gente poder nomear, para saber que tipo de rocha a gente está trabalhando, a gente usar diagramas de classificação. E um deles, o mais importante talvez, de classificação de rochas ígneas, é o diagrama QAPF, que vai levar em consideração as proporções de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e, se tiver, feldspatóides de uma rocha. E esse diagrama, ele é difícil de você ficar levando vários papéis em campo para classificar, então é legal a gente ter essa opção digital para fazer essa plotagem. Então, esse é o aplicativo, quando a gente abre ele, essa é a tela inicial, então ele já vem com o diagrama pronto para nós fazermos as nossas plotagens, e ele funciona de duas formas diferentes. Ele pode ser simplesmente uma consulta, então, por exemplo, a gente saber, de acordo com certas proporções, qual seria o nome da rocha. Ou então nós inserimos uma proporção que a gente está observando em uma amostra para ele nos dar o nome. Então, por exemplo, se nós tocarmos em diferentes campos aqui do diagrama, ele vai nos dar diferentes nomes da classificação dessas rochas. Mas isso é apenas uma consulta, nós não vamos ter como tocar com precisão de acordo com uma proporção que nós estamos enxergando numa rocha. Essa seria o mecanismo de mera consulta para saber quais são os nomes desses campos. Percebam que não altera aqui no lado, no QAPF, nas proporções em porcentagem, quando nós fazemos dessa forma. Por outro lado, se nós viermos aqui no canto superior direito e apertarmos nesse ícone de calculadora, ele vai abrir essa janela e nós vamos poder inserir com precisão quanto de cada um dos minerais nós estamos vendo na nossa amostra. Lembrando que essa soma sempre tem que ser de 100, ela não pode ser nem mais nem menos que isso, porque é um diagrama de proporções. Então, digamos que eu tenha 50% de quartzo, tenha 20% de feldspato alcalino e tenha 30% de plagioclase. Lembrando que se eu tenho quartzo, eu não posso ter os feldspatóides. Dessa forma, ele já vai me mostrar exatamente as retas de cada um dos vértices do diagrama correspondentes a esse ponto, então as proporções de cada um dos extremos, e onde eles se cruzam, que vai me dar justamente a minha classificação da amostra que eu estou trabalhando. Percebam que agora as proporções em porcentagem de cada um dos minerais aparecem ali na tabelinha ao lado para eu poder ver. Se, por exemplo, eu quiser fazer uma outra plotagem, e eu vier aqui na calculadora, mudar, por exemplo, botar aqui um pouco mais de FK, tirar aqui do quartzo, peço para calcular, ele vai me dar outra plotagem. Mas percebam que o nome é o mesmo porque caiu no mesmo campo, só mudou a área da plotagem. Então vamos mudar drasticamente. Vou colocar aqui, por exemplo, 5% de quartzo, colocar aqui 65% de feldspato alcalino e manter o 30% plagioclásio. Peço para calcular, já muda totalmente, ele vai mudar ali o campo da minha plotagem e a classificação que ele vai me informar. Se, por exemplo, eu tentasse colocar aqui um valor inválido, então, por exemplo, um valor que não soma 100, se eu colocasse aqui 40, pedir para ele calcular, ele vai me informar, essa soma que você está colocando não soma 100, então não é possível fazer essa plotagem. Eu teria que fazer a correção. Ou se, por exemplo, tudo bem, está somando 100, mas digamos que eu coloque aqui 25 e coloque aqui 5 de feldspatóide. Pedir para calcular, também vai dar errado, porque ele vai me dizer que não é possível ter a coexistência de quartzo com os feldspatóides, isso por uma questão mineralógica, né? Também seria possível trabalhar, ao invés do diagrama aqui das rochas plutônicas, trabalhar da mesma forma, exatamente do jeito que a gente trabalhou nas plutônicas, com das rochas vulcânicas. Para isso a gente acessa aqui essas 3 barrinhas no canto superior direito e pede para mudar para o diagrama de rochas vulcânicas. Ele é muito semelhante, claro, mas as classificações vão ser distintas. Então, se por exemplo nós colocássemos a mesma proporção que nós colocamos antes, então por exemplo de 50, se não me engano foi de 20 e aqui de 30, ele vai nos dizer que é um riolito. Então,
é um diagrama que funciona da mesma forma, só que ele vai dar classificações diferentes, porque justamente nós estamos trabalhando com rochas de natureza diferente. Nós poderíamos ainda explorar outro componente do aplicativo, que é a parte teórica dele. Então, ele traz algumas informações sobre descrição ou sobre interpretação de rochas ígneas, que também aqui nessas 3 barrinhas. Nós podemos vir aqui nessa aba de marco teórico e ver, por exemplo, questões de classificação mineral. Então, ele vai trazer aqui a questão de minerais principais, falando do quartzo, feldespato alcalino, plagioclásio, mas também de alguns minerais acessórios que eu posso encontrar nas minhas rochas ígneas, ou então eu posso vir aqui e ver sobre texturas, sobre a questão da cristalinidade da rocha, se o mineral está bem desenvolvido, se ele não está euédrico, por exemplo, uma série de questões. Ou ainda ver algumas informações sobre outro diagrama que também é muito usado na petrologia ígnea, que é o diagrama TAS, mas daí já é outra coisa, porque iria requerer uma informação química que nós não temos, né? Como esse aqui é um diagrama, é um aplicativo para campo, a gente vai estar trabalhando só com a petrografia macroscópica ou, no máximo, se a gente já estivesse com uma lâmina, no caso, já estaríamos no laboratório, para fazer uma micropetrografia, para fazer uma classificação, para obter o nome dessa rocha. Mas aqui a gente poderia obter informações sobre esse outro diagrama que pode ser útil nos nossos trabalhos que envolvem petrologia ígnea.